Olá, meus queridos, tudo tranquilo? Beleza com vocês? Beleza? A nossa aula hoje vai ser sobre impactos ambientais dos combustíveis, tá? A gente vai falar um pouco sobre os combustíveis, tá? Os impactos que eles causam no meio ambiente, tá? Combustíveis fósseis, tranquilo? Olha essa imagem que ilustra muito bacana aqui, tá? Um planeta perfeito, onde todos querem, tá? E, por outro lado, um lado, tá? Negativo, tá? De toda a poluição causada no meio ambiente. Então vamos lá. Então olha só, galera. Impactos ambientais causados durante a extração do petróleo bruto. Então te liga só aqui na aula de hoje. Bem, durante a extração do petróleo pode acontecer alguns incidentes, né? Alguns acidentes ou incidentes que podem acontecer durante a extração desse petróleo, tá? Pessoal, na vida marinha, no mar, o que é que pode acontecer e acabar prejudicando a vida aquática, a vida marinha? Tá? Se houver vazamento de petróleo, tá? Pode impedir ou diminuir a entrada de luz no mar. Tá? Uma vista que o petróleo bruto, tá? Ele é um líquido viscoso, negro, tá? Então ele vai impedir a entrada de luz no mar, certo? Pessoal, mas tá, se impedir a entrada de luz, o que é que pode acontecer? Vai prejudicar quem? A fotossíntese, tá? Dos vegetais marinhos, do fitoplâncton, tá? Outra, impregna nas pernas das aves, matando-as por hipotermia, beleza? Então pode acontecer isso daí, tá? Uma vez que as avezinhas vão lá para se alimentar dos peixes e tal, então pode acontecer esses também problemas aí. Entope as vias respiratórias dos mamíferos, tá? Então pode entupir as vidas. Vimos quase praticamente, né, quando acontece um desastre, nós vimos que acontece lá vários animais aquáticos, tá? Banhados por petróleo. Então é muito triste, tranquilo? Olha só, interfere nos quimiorreceptores de animais migratórios. Aí com isso eles ficam o quê? Desorientados. Tá? Então esses são alguns impactos ambientais que podem ocorrer na vida marinha. Tá? Então, olha lá, agora bora ver os impactos ambientais que acontecem no solo. Tá? Galera, os oleodutos que passam no solo, tá? No subsolo, eles, se ocorrer algum acidente, tá? E houver vazamento, é difícil a identificação desses vazamentos. Por quê? Porque esses oleodutos são de grandes extensões. Então fica quase complicado, né, para poder encontrar onde foi ocorrido o vazamento, certo? Então, com esse vazamento, vai acontecer o quê? A contaminação dos lençóis freáticos. Tá? Então, o sistema de abastecimento de água vai ficar precário, certo? Devido à poluição causada ali pelo petróleo, pelo vazamento do petróleo. Então, olha só. Essas duas imagens aqui, elas mostram, tá, dois desastres causados por vazamento de petróleo. Na primeira, tá, aconteceu no Golfo do México, no dia 22 de abril de 2010. Tá? Houve lá a explosão, houve uma explosão nesse dia, de uma plataforma de petróleo, onde na explosão morreram 11 pessoas, tá? E foi um desastre catastrófico, gente, muito catastrófico, certo? E acabou vazando gás, certo? Porque uma válvula lá não funcionou direito para impedir o vazamento do petróleo para a água e o vazamento do gás para a atmosfera. Então acabou acontecendo esse acidente, certo? Que foi um desastre muito, né, devastador para a vida aquática. Outro aqui, tá, aconteceu no Nordeste brasileiro. Tá? Aqui nós podemos ver aqui, olha, nas praias, as pessoas aqui, olha só o tanto de petróleo aqui. Galera, esse acidente aqui aconteceu no dia 2 de setembro de 2019, tá recente. Tá? Então tem várias praias do Nordeste que ficaram cobertas por essa camada negra de petróleo. Tá? Então que isso acabou prejudicando não só a vida aquática, como também a vida também dos pescadores, né? Que dependem daquele meio ali para subsistência deles, certo? Então olha lá, continuando. Beleza.
Bora falar um pouquinho sobre produtos da queima de combustíveis fósseis e seus impactos ambientais. O primeiro produto gerado pela queima de um combustível fóssil, né, nós temos aí o monóxido de carbono, CO. Tá? Ele é extremamente tóxico, galera, extremamente tóxico. O que é que acontece, professor, se nós inalarmos o CO, o monóxido de carbono? Ele reage com a hemoglobina presente no sangue, tu aprendeu lá na biologia, tá? Que a hemoglobina tem a capacidade de transportar oxigênio no teu sangue para as células, tá? Então, se ele reagir com a hemoglobina, ele forma um composto chamado carboxihemoglobina, impedindo, diminuindo o transporte do oxigênio por ela. Tá? Então ele impede o transporte de oxigênio. Galera, o monóxido aqui ele é obtido de combustões parciais, tá? De combustíveis fósseis. Tá? Aquelas combustões onde produz monóxido de carbono, produz fuligem, certo? Vamos já falar da fuligem, tá? São combustões parciais. Então olha só. Então olha aqui o que acontece. Se for inalado o monóxido, tá? Ele vai entrar nas vias respiratórias, tá? Até chegar no sangue. Chegando no sangue, ele vai se agregar à hemoglobina do sangue e impedir a oxigenação do sangue. Tá? Então aqui a oxigenação normal e a intoxicação por monóxido de carbono, certo? Aqui das diferentes células aqui. Tá? Então causa essa diferença, né, nas células, certo? Então a pessoa pode chegar até um elevado grau de intoxicação. Então olha só. Bora falar agora sobre o dióxido de carbono, CO2, tá? É o gás causador do efeito estufa. Galera, falei de CO2, é o gás causador do efeito estufa, juntamente com o metano, tá? Não te esquece. Então, olha só, em altas concentrações ele reduz o teor de oxigênio no ar. Ele diminui a taxa de oxigênio, tá? Aqui, ó, bonitinho, tá? Uma montagem, tranquilo. Agora, galera, a fuligem. A fuligem é um material negro particulado, tá? Ela agride o sistema respiratório e contribui para a elevação do aquecimento global, certo? Então a fuligem, quando ocorre a combustão incompleta, tá? Em alguns automóveis, tá? Devido à queima dos combustíveis fósseis, é possível ver junto com a fumaça um material particulado negro, tá? Um pozinho. Aquele pozinho é chamado de fuligem, que nada mais é do que carbono sólido, tá? Que está indo para o meio ambiente. Então olha só. Então aqui, ó, pode ver aqui um caminhão, tá? Emitindo gases poluentes, tá? Falo gases porque são vários gases aqui presentes. E esse material que está misturado com a fumaça justamente é a fuligem. Isso daqui causa um mal danado, beleza? Para o sistema respiratório. Então olha lá. Um outro, óxidos de enxofre. Galera, os óxidos de enxofre, eles são causadores da chuva ácida. Professor, como é que acontece, tá, para produzir um ácido na chuva ácida de acordo com os óxidos de enxofre? Primeiro, galera, na combustão dos motores, tá, acontece isso aqui, ó. O enxofre sólido, ele reage com o oxigênio presente no ar, produzindo SO2 gasoso, dióxido de enxofre. Quando esse dióxido de enxofre escapa para a atmosfera, ele reage com o oxigênio, produzindo trióxido de enxofre. Esse trióxido de enxofre na atmosfera, ele reage com o vapor de água, produzindo ácido sulfúrico, tá? E o ácido sulfúrico é um componente da chuva ácida, tá? É um componente da chuva ácida. Então, galera, óxidos de nitrogênio também são causadores da chuva ácida, tá? Juntamente com esse carinha aqui, que são os óxidos de enxofre. Então aqui, ó, na combustão dos motores, o que é que vai acontecer ali? O nitrogênio, tá? Galera, o nitrogênio na forma de N2, ele não agride o meio ambiente, tá? Inclusive a composição atmosférica, quem está em maior quantidade, em torno de 78%, é o nitrogênio na forma de N2, certo? Então olha só, o nitrogênio, ele reage com o oxigênio, produzindo monóxido de nitrogênio. Pessoal, esse monóxido escapa, vai para a atmosfera, o que é que acontece com ele? O monóxido reage com o oxigênio, produzindo dióxido de nitrogênio. Beleza? Esse dióxido reage com o vapor de água, produzindo dois ácidos.
o ácido nitroso e o ácido nítrico. Galera, questão de prova, não vacila, tá ok? Foco no Enem. Olha pra cá. Falou em óxidos de enxofre, tá? SO2, SO3, possível produção do ácido sulfúrico. Falou em óxidos de nitrogênio, monóxido de nitrogênio, dióxido de nitrogênio e possível a reação que acontece na atmosfera, produção de ácido nitroso e ácido nítrico. Esses são gases causadores da chuva ácida. Pessoal, quais são as causas, os impactos que esses ácidos podem ocasionar para o meio ambiente? Então, olha só, galera, aqui ó, uma indústria, tá? Não só as indústrias, mas também os veículos também, eles produzem, né, esses gases poluentes. O NO2, dióxido de enxofre, e o SO2 aqui, olha, escapando para a atmosfera, chegando lá na atmosfera, eles vão reagir com o vapor de água e vão cair na forma de chuva ácida. Olha só o ácido nítrico, o ácido sulfúrico. Aqui também temos do ácido nitroso, tá? Só que não está ilustrado aqui na figura. Então, galera, olha só as árvorezinhas, olha o que é que acontece com elas. Tá? Vai começar a cair as folhas. Por que, professor? As folhas das árvores caem por causa que vai haver a diminuição da reação da fotossíntese pelas plantas. Tá? Então olha lá, olha só o que acontece com as pobres das plantas aqui, olha. Tá? Diminuição da fotossíntese devido ao que, professor? A poluição causada e possivelmente formação dos ácidos causadores da chuva ácida. Tá? Sem falar também que agride também os monumentos históricos, né? Acaba corroendo, certo? Então olha lá, outros gases. Etileno, C2H4. Tá? O etileno, ele é um hidrocarboneto, galera. Ele é um precursor do ozônio troposférico. Tá? Olha só, ele é benéfico na estratosfera. Por quê, professor? Ele é benéfico na estratosfera? Porque ele evita os efeitos danosos da radiação ultravioleta. Tá? Então ele evita esses efeitos danosos. Mas galera, ele causa um impacto ambiental, chamado de smog fotoquímico, certo? Compostos orgânicos voláteis, COVS, são hidrocarbonetos, tá? Cetonas e aldeídos, tá? Hidrocarbonetos de baixas massas, tá? Baixas massas moleculares. Todos esses daqui, gente, eles são altamente voláteis, ou seja, eles têm a capacidade de se transformar em gases com facilidade, certo? Então eles também causam um grande impacto ambiental. Então olha lá, o smog fotoquímico, tá? Aqui, olha, fica toda aquela neblina, a gente pensa que é tudo neblina natural, não, é poluição, tá? Causado aí, esse fenômeno causado é chamado de smog fotoquímico, certo? Então olha só, galera, bora falar um pouquinho sobre os impactos ambientais causados por derivados de petróleo. Tá? Bora falar um pouquinho sobre a gasolina, querosene e o óleo diesel, que na aula anterior a gente falou sobre eles. Tá? Então olha só, a gasolina, a combustão dela emite dióxido de carbono, monóxido e carbono fuligem, certo? Querosene emite óxidos de carbono, hidrocarbonetos que não são queimados, tá? Ele reduz a qualidade do ar. Querosene é utilizado lá como combustível das aeronaves. Tá? Óleo diesel, emissão de óxidos de carbono, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre e material particulado. Tá? No caso de fuligem e tal, acontece. Toda vez que eu falar em material particulado, galera, eu estou me relacionando a essas partículas que ficam presentes no ar, certo? Como a fuligem, é um exemplo dela. Então olha só. Pessoal, mas agora bora falar um pouquinho sobre o desenvolvimento sustentável. Pessoal, galera, é crítica, tá crítica a situação do nosso planeta. O planeta tá pedindo socorro, certo? As indústrias só querem saber de produzir, ter lucro e não estão nem aí para o meio ambiente, tá? Então, galera, o que deveria ser correto? Tomar algumas ações, mediante a órgãos e tal, né, instituições que promovessem essas ações para quê? Melhorar os métodos de produção, tá? Arranjar outros métodos de produção, metodologia de produção mais viáveis, que poluem menos o meio ambiente. Tá?
conscientizar acerca do consumo e finitude dos recursos naturais. Aí tu vai lá, chupa aquela menta, aquele picolé, pirulito, sorvete, aí tu joga no meio ambiente, tu está contribuindo para o impacto ambiental. Tá? Outra, conciliar a conservação ambiental, desenvolvimento econômico e social. Galera, são três coisas que estão interligadas. Tá? O meio ambiente, o sistema econômico e o meio social. Tem que conciliar isso. Se não houver o equilíbrio entre essas três grandezas, por assim dizer, fica complicado para poder manter o que nós queremos, né, que seja a sustentabilidade. Minimizar a quantidade de resíduos. Galera, podemos minimizar a quantidade de resíduos, né, na reciclagem, tá? O que algumas indústrias fazem, né, infelizmente, mas muitas indústrias não reciclam, tá? Os resíduos que sobram acabam jogando para o meio ambiente. Isso acaba prejudicando deveras o meio ambiente. Então, olha só, gente, minimizar o consumo de energia. Tá? Isso daqui também é importante. Tá? No Brasil temos várias formas de produção de energia. A principal é a hidroelétrica. Tá? Nós temos também energias ecologicamente corretas, tá? Como a energia eólica, a energia solar, tá? Mas que é pouco utilizada, certo? Então, olha só, existem outros métodos de produção de energia que são mais viáveis, certo? E o meio ambiente agradece. Restaurar o meio ambiente. Galera, é possível sim, tá? Plantar, né? Hoje tem as indústrias madeireiras e tal, querem saber somente de desmatar, destruir, lucrar e não estão nem aí para o reflorestamento. Aí isso é importante, né? Restaurar o meio ambiente, restaurar o sistema, a floresta, beleza? Então olha lá. Então galera, como eu falei para vocês que é importante aqui o sistema ecológico, social e econômico. Se o sistema social, tá, estiver em equilíbrio com o sistema ecológico, nós podemos ter um sistema suportável, certo? Suportável. Se o sistema ecológico estiver em equilíbrio com o econômico, nós vamos ter um sistema viável. Tá? Se as indústrias produzirem, tá, e nessa produção não gerar muitos resíduos, tá, ou gerar resíduos e reciclar, tá, nós vamos ter lá um sistema viável. Agora, se eu tiver um equilíbrio entre o sistema social e o econômico, nós vamos ter um equilíbrio, tá? Uma equivalência aí. E isso é importante. Mas, pessoal, para que no caso de eu interligar as três grandezas, ecológico, social e econômico, aí sim nós vamos obter um sistema sustentável. Tranquilo, galera? É isso, né, que é o foco. Mas não é isso que muitas indústrias pensam, colocam como prioridade. Tá? Então, olha só. Ações que minimizam os impactos ambientais. Galera, os conversores catalíticos dos automóveis, tá? Eles diminuem o impacto ambiental. Tá? Quando ocorre lá a queima dos combustíveis fósseis, é produzido vários gases. Dentre eles, como nós citamos, CO2, CO, NO2, tá? E hidrocarbonetos e outros compostos. Dentro lá aqui nós temos uma rede de suporte, tá? Nos veículos. Essa rede de suporte, tá? Ela é composta por algumas esferas, tá? De platina e paládio que funcionam como catalisadores. Pessoal, o que é catalisador? Lembra lá, bebê? Cinética química, catalisador, ele é um meio, tá? Ele é um produto químico que ele vai catalisar a reação, ou seja, ele vai aumentar a velocidade da reação, diminuindo a energia de ativação, certo? Então ele vai pegar esses gases poluentes, tá? E converter esses gases poluentes em gases que não agridem muito o meio ambiente. Por exemplo, vapor de água, dióxido de carbono em menores concentrações e nitrogênio gasoso, certo? Então esse é o objetivo desses conversores catalíticos, converter gases poluentes provenientes dos combustíveis fósseis em gases que não agridem muito o meio ambiente, tá? Então olha só a reação que acontece aqui, galera, as reações que acontecem nos conversores catalíticos. O monóxido de carbono reage com o monóxido de nitrogênio na presença do catalisador, tá? Produzindo CO2 mais N2.
O monóxido reage com o oxigênio, produzindo CO2 na presença do catalisador. O dióxido de nitrogênio, ele reage, tá? Ele passa pelo catalisador, produzindo nitrogênio gasoso e oxigênio. Tá? Então, são gases que não vão ter uma grande impacto ambiental, certo? Na atmosfera. Outro é o uso de combustíveis renováveis, tá? Como nós falamos nos capítulos anteriores. Tá? É importante a utilização dos combustíveis renováveis. Tá? Como nós temos exemplo lá, o etanol, que não agride muito o meio ambiente. Tá? Até mesmo porque ele produz monóxido de dióxido de carbono, produz. Tá? Mas só que quando vai se refazer aquela área ali dos canaviais, da onde vem a matéria-prima, esses canaviais absorvem dióxido de carbono, tá? Que reduz o impacto ambiental causado por ele. Tá? Então causa um equilíbrio sustentável lá. Certo? Galera, agora bora resolver algumas questões sobre problemas ambientais. Primeira questão, da PUC, Rio de Janeiro. A maior parte da energia usada hoje no planeta é proveniente da queima de combustíveis fósseis. O Protocolo de Kyoto, acordo internacional que inclui a redução da emissão de dióxido de carbono e de outros gases, demonstra a grande preocupação atual com o meio ambiente. O excesso de queima de combustíveis fósseis pode ter como consequências... Então, galera, ele quer saber quais são as consequências geradas pela queima de combustíveis fósseis. Letra A, maior produção de chuvas ácidas e aumento da camada de ozônio. Galera, a maior produção de chuvas ácidas? Sim. Quem está relacionado? Lembra lá, óxido de nitrogênio e óxido de enxofre. Beleza. Mas, galera, aqui, olha, ele fala que é o aumento da camada de ozônio. Não há um aumento da camada de ozônio. A redução, né, o aumento no buraco da camada de ozônio. Aí não aumento na camada de ozônio. Letra B, aumento do efeito estufa e dos níveis dos oceanos. Galera, letra B está correta, certo? Aumento do efeito estufa, uma vez que ele está falando do dióxido de carbono, tá? Que aumenta a temperatura global, tá? Causando o aumento do efeito estufa, e os níveis dos oceanos. Por quê? Porque as calotas polares, as geleiras, elas vão derreter e aumentar o nível dos oceanos, certo? Então, a sua letra C, maior resfriamento global? Nem olha para essa alternativa. Letra D, destruição da camada de ozônio e diminuição do efeito estufa? Ei, diminuição do efeito estufa não. Letra E, maior resfriamento? Esquece, não é resfriamento global, e sim aquecimento. Bora ver a alternativa? Alternativa letra B. Perfeito. Tranquilo? Segunda questão. A concentração de gás na atmosfera vem aumentando de modo significativo. Desde meados do século XX, estima-se que quadruplicou no ano 2000. Qual dos fatores abaixo é o principal responsável por esse aumento? Então, galera, ele fala que a concentração de gases na atmosfera vem aumentando, tá? E com um aumento muito significativo. Tá? No ano de 2000, quase que quadriplicou, certo? Então ele quer saber quais são os fatores responsáveis por esse aumento. Letra A, ampliação da área de terras cultivadas. Não, se eu vou plantar árvore, vai realizar fotossíntese, vai absorver CO2 para produzir glicose, tá? O processo da fotossíntese, tá? Então não tem nada a ver aqui a letra A. Letra B, utilização crescente de combustíveis fósseis. Perfeito, galera. A emissão de gases poluentes para a atmosfera está diretamente relacionada com a combustão de combustíveis fósseis. Beleza? Alternativa letra B. Pessoal, letra C, crescimento demográfico das populações humanas. Não vamos dizer que está diretamente ligado ao crescimento da população, certo? Letra D, maior extração de alimentos do mar. Também nada a ver, viajou geral nessa alternativa. Letra E, extinção de muitas espécies de seres fotossintetizantes. Também não, galera. Porque ali nós vamos ter relacionado somente o CO2, né? Uma vista que são vários gases poluentes. Então a alternativa correta e mais convincente é a letra B. Perfeito. Terceira questão. Em junho de 2012, ocorreu na cidade do Rio de Janeiro a Conferência Rio+20. Os principais focos de discussão dessa conferência diziam respeito à sustentabilidade do planeta
e a poluição da água do mar. Em relação a esse último aspecto, sabemos que alguns gases são importantes para a vida no planeta. A preocupação com esses gases é justificada, pois, de um modo geral, pode-se afirmar que, letra A, o metano e o dióxido de carbono estão relacionados à radiação ultravioleta. E o ozônio, a chuva ácida e os óxidos de nitrogênio ao efeito estufa. E, galera, ele embaraçou tudo aqui, tá? O metano e o CO2 estão relacionados com o que, professor? Com aquecimento global, efeito estufa, tá? O ozônio que está relacionado com radiação ultravioleta, reter a radiação ultravioleta. Chuva ácida, tá, óxido de nitrogênio, beleza. Mas aqui ele está falando que está relacionado ao efeito estufa, então ele descarta a letra A. Letra B, o metano está relacionado à radiação ultravioleta. Não, acabamos de falar que é o ozônio. Letra C, os óxidos de nitrogênio estão relacionados ao efeito estufa. Não, gente, chuva ácida, não te esquece. Letra D, sobrou só ela. O ozônio está relacionado à radiação ultravioleta, perfeito, ele retém os raios UV. E o metano e o CO2 ao efeito estufa, beleza. E os óxidos de nitrogênio à chuva ácida. Também não te esquece que os óxidos de enxofre também estão relacionados com a chuva ácida. Então a alternativa correta é a letra D, perfeito. Quarta questão. A queima de combustíveis fósseis nos veículos automotores e nas indústrias e as grandes queimadas nas regiões de florestas tropicais são duas das principais causas do aumento da concentração do dióxido de carbono na atmosfera. Então aqui ele está falando do aumento do dióxido de carbono. Esse aumento, cerca de 11% nos últimos 30 anos, contribui para a elevação da temperatura média do globo terrestre, aquecimento global, tá? Aumento da temperatura média do globo terrestre, através do efeito estufa. Desse ponto de vista, o uso do álcool como combustível em automóveis é interessante, porque não contribui de forma permanente para o aumento da concentração atmosférica de dióxido de carbono. A alternativa que melhor explica essa vantagem do álcool etílico é, bora lá, letra A. A queima do etanol é completa. Galera, a queima do etanol ela pode ser também uma queima incompleta, né? A combustão incompleta. Tá? Ela pode produzir dióxido de carbono e pode produzir monóxido de carbono. Letra B. A queima do etanol não produz CO2. Ei, viajou geral. Tá? Se eu tenho ali o álcool C2H5OH, a combustão dele vai produzir dióxido de carbono. Lógico, tá? Dióxido de carbono e água. Combustão. Letra C. O catalisador usado nos carros a etanol impede a formação de CO2. Não, ele não impede, ele minimiza. Acabamos de ver dos catalisadores conversão, né? Ele converte gases em outros e minimiza o impacto ambiental. Letra D. Sobrou só ela. O replantio da cana-de-açúcar consome dióxido de carbono. Falamos isso, galera. Então, se há o replantio, tá, dos canaviais, então, quando eles realizam fotossíntese, eles absorvem o CO2. A alternativa correta só pode ser a letra D. Perfeito. Quinta questão. Bora lá. Quinta questão. Então, olha só. O gráfico abaixo refere-se às variações das concentrações de poluentes na atmosfera no decorrer de um dia útil em um grande centro urbano. Galera, foco, questão do Enem, então não vacila. Então olha só, esse gráfico aqui, ele mostra no eixo das ordenadas a concentração de poluentes, tá? Monóxido de nitrogênio, dióxido de nitrogênio, ozônio e monóxido de carbono. E no eixo das abscissas, o horário, tá? De um dia, o período de um dia. As seguintes explicações foram dadas para essas variações. Primeiro, a concentração de NO diminui e a de NO2 aumenta, em razão da conversão de monóxido de nitrogênio em dióxido de nitrogênio. Isso, galera, perfeito, foi isso que nós vimos, tá? A concentração, olha, presta atenção aqui no gráfico, olha. A concentração chega lá no pico e depois vai o quê? Vai diminuindo. E neste ponto aqui, há o aumento da concentração de quem? Do dióxido de nitrogênio. Beleza, a gente pode fazer só a leitura do gráfico e já está interpretando aí. Então a primeira está correta. Segunda, a concentração de monóxido de carbono no ar está ligada à maior ou à menor intensidade de tráfego.
a concentração de monóxido de carbono no ar está ligada à maior ou à menor intensidade do tráfego. Claro, galera, se eu tenho um grande número de automóveis, tá, nós vamos ter ali uma grande concentração e produção do monóxido de carbono. A segunda está correta. Terceira, os veículos emitem óxido de nitrogênio apenas nos horários de pico do tráfego no período da manhã. Ei, não tem nada a ver, certo? Essa daí. Então eles produzem óxidos de nitrogênio sim, porque o nitrogênio ele reage com o oxigênio, produzindo quem, professor? Dióxido de nitrogênio, beleza? Então isso daí não é só no período de pico. Quarta, os horários de maior insolação, parte do ozônio da estratosfera, tá? Galera, o ozônio não está na estratosfera, beleza? Troposfera. Difunde-se para as camadas mais baixas da atmosfera, beleza? Então a alternativa, a quarta, está incorreta. Nós temos então aí letra. Dessas explicações são plausíveis somente letra A, 1 e 2. Perfeito. A alternativa correta é a letra A. Galera, tranquilo, tá? Conteúdo aí sobre impactos ambientais causados pela queima de combustíveis fósseis, derivados de combustíveis fósseis. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Focamos aqui em 5 questõezinhas, beleza? Qualquer dúvida, me procurem. Tranquilão. Abraço para vocês, tudo de bom.